Olá, pessoal! Começando mais um podcast, Pode Falar com a Elinha e Nainha. Essa semana a gente vai conversar com a Monique Cândido, ela que é assistente social, trabalha em vários institutos, várias coisas bacanas que a gente tem no nosso município, que ajuda muito a nossa comunidade como um todo. E ela, como assistente social, falando um pouco de como esses processos acontecem, de como essas instituições continuam ajudando o nosso município. Monique, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu, como sempre falo, isso aqui passa rápido, não dói. Roteiro, eu não sei o que é isso há muito tempo. Mas a gente começa falando um pouquinho da Monique cidadã. Monique, filha de quem? Se é casada com alguém? Se tem filhote ou não tem? Por favor, fala um pouquinho da Monique pra gente. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? É um convite, é maravilhoso poder participar. E a Monique tem 36 anos, é casada, está no segundo casamento, não tem filhos, sou de uma origem muito humilde, né? Então, assim, minha mãe, ela foi empregada doméstica e a Monique hoje, você apresentou como assistente social, ela lutou bastante para chegar até ser assistente social. Qual o nome da mamãe? O nome da minha mãe se chama Irenilza, hoje já está lá no céu, olhando por nós aqui. E a faculdade de serviço social foi, para mim, uma experiência incrível, né? Eu sou oriunda de escola pública, tentei o Enem durante 3 vezes, assim, consequentemente, para poder conseguir dar uma nova perspectiva de vida, entrar em uma faculdade. E aí Bacana. eu consegui passar para uma universidade pública aqui em Campos. A minha primeira opção não era o serviço social, era a psicologia, porque eu queria entender um pouco sobre a mentalidade humana, mas coloquei como segunda opção o serviço social. E aí fui chamada em primeiro lugar. E no primeiro semestre do curso eu já me apaixonei pela profissão. Saiu as oportunidades para poder mudar para psicologia. E você não quis? E eu não quis. Eu queria continuar com o serviço social. Ah, que legal. Bacana. Primeiro, parabéns por essa trajetória aí. A gente sabe o quanto a educação muda a vida das pessoas, né? Muda a vida por completo, né? Hoje, o nosso maior problema no município, que eu digo não município só Campos, não, eu digo estado no Brasil, é a educação, né? Porque quanto mais o nosso povo tiver acesso à educação, menores vão ser o problema lá na frente daquele indivíduo. Exatamente. Então, parabéns por isso. Começar falando um pouco sobre onde hoje a Monique contribui, né? Graças a Deus ela conseguiu ter uma perspectiva de vida diferente por causa da educação, por causa da faculdade. Hoje a Monique, eu conheço duas instituições que você colabora com o seu trabalho. Sim. O Instituto Nélia, com muito orgulho, né? Você é uma das pessoas colaboradoras lá do Instituto. Prazer. O Instituto que lida com pacientes oncológicos, em sua grande maioria, e que você e outras pessoas que lá ajudam, é a primeira entrada, né, do Instituto, são as assistentes sociais, elas que atendem as pessoas para que depois tenha acompanhamento psicológico, acompanhamento de fisioterapia, ou seja, assistente social, ela está muito voltada com a questão psicológica também. Então, acho que foi por isso que você acabou nem mudando de faculdade, ficou na assistente social. Sim, sim. Porque, na verdade, tudo faz parte, né? Está interligado Uma também, coisa está interligada com a outra, né? O Instituto Nélia foi um presente muito grande, porque o que aconteceu? Eu ouvi na rádio e aquela chamadinha, e na época a minha sogra estava acometida da doença. Minha sogra e meu sogro tiveram um diagnóstico muito próximos. Foi meu sogro em dezembro, no início de dezembro, 10 dias depois, a minha sogra teve também o diagnóstico. E aquilo foi um abalo emocional para toda a família, né? Minha sogra com 2 meninos, muito dependentes, muito assim, né? Debaixo dos braços dela o tempo todo. E para a família toda foi muito difícil. Para o meu sogro, ele já tinha assim uma linha de tratamento bem tranquila. E para minha sogra,
o negócio estava um pouco mais complexo. E aí, diante de todo o quadro da família, todo mundo, assim, desnorteado, porque ninguém tinha passado por aquela situação, a gente queria alguma ajuda. E aí, eu ouvi o rádio. E ouvi falar sobre o Instituto Nélia e liguei para o Instituto para poder fazer esse primeiro atendimento com as assistentes sociais e, sim, ter a oportunidade desse suporte emocional, tanto para ela, que estava... Quanto para a família. Né, quanto para a família. É uma doença muito complexa, né? Porque, primeiro, o diagnóstico de um paciente com câncer, ele é completamente muito parecido tanto para a pessoa que tem condição para quanto a pessoa que não tem condição. Sim. O diagnóstico da doença é como se houvesse uma sentença de morte. Exatamente. É pesado o que eu estou falando, não é pesado, mas é o real. Uhum, sim, A realidade é que a pessoa ela fica completamente desnorteada do que fazer, para aonde ir, quem procurar. Exatamente. E eu acho que esse é o principal função do Instituto também, né? Além de todo o acompanhamento, é de orientar. Não, você tem seu direito é procurar tal lugar. Lá você vai ter as 2 unidades, tanto pública quanto privada, que são assistidas. Exato. Que assiste vocês. Então, é realmente uma doença que mexe muito com o emocional. Exatamente. Então, ligando para lá, marquei um agendamento, só que, infelizmente, ela não conseguiu ir até a instituição, porque o quadro já estava muito avançado. E a gente seguiu naquela luta e não conseguiu chegar até o Instituto. Mas o Instituto não saiu do meu coração, porque eu sabia que ali tinham pessoas reunidas para acolher, para dar informação, para dar todo o suporte emocional ou de fisioterapia. E tempos depois, eu busquei o Instituto, mas sim como uma forma de agradecimento, porque eu sabia que, eles me abriram as portas, infelizmente a gente não conseguiu acessar por uma questão do tratamento dela, que foi muito intenso. Ela faleceu. Ela faleceu. 6 meses depois, meu sogro aí fez as cirurgias, continua bem e está em acompanhamento, mas a gente não conseguiu acessar o Instituto. Mas passou um tempo, eu falei assim, não, eu vou entrar em contato. Eu vou ofertar aquilo que eu posso oferecer, que é o meu conhecimento técnico, né? E sabendo das necessidades, né, do Instituto, de ter profissionais, e eu percebo que todos os profissionais assim, são muito engajados, estão ali acolhendo, porque é um lugar extremamente acolhedor. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Conversei com a coordenadora do Instituto, ofertei, né, o meu trabalho, e estou lá até hoje. Que bom, graças a Deus. Fazendo... A gente agradece. E a questão do Instituto é muito bom a gente deixar enfatizar, né? Porque que é um ambiente para as pessoas, é um ambiente que a gente fez com muito carinho. Sim. E a gente faz, né? Todos nós, né? Porque o intuito ali é ajudar as pessoas, independente de qualquer tipo de circunstância, ajudar as pessoas. Exatamente. Se é de questão social, atende a todo mundo, atende a todo mundo que se sentir acolhido naquele lugar, porque esse é o intuito do Instituto, né? E é uma carência no nosso município, muito né? Grande, eu acho que grande. A gente percebe que a falta da informação, então, assim, o serviço social hoje no Instituto Nélia, ele é a porta de entrada, sim, é o que recebe inicialmente o paciente, mas também o que orienta. Porque, como a gente já falou, o paciente nessa situação, ele fica perdido. E aí a gente orienta sobre quais caminhos, para onde ir. Eu vou até o núcleo, eu vou até tal hospital. A gente dá toda a orientação e não somente isso, as orientações sobre direito, porque todo paciente oncológico tem os seus direitos. Coisa. E aí... E como está tudo acontecendo ao mesmo tempo, há realmente essa questão de ficar perdido e a gente chega com todo esse carinho, com todo esse cuidado, né, dando essas orientações. Tentar ajudar as pessoas com tudo aquilo que a gente teve, né? Minha mãe teve tudo, acho que sua sogra também teve toda a atenção da família, tudo que pôde ser feito. Um outro lugar que eu particularmente sou fã também, que você ajuda e já contribui já tem algum tempo, é a obra do Salvador. Uhum. Essa instituição que já tem muito tempo, mas muito tempo. 37 anos. 37 anos. Eu lembro
como se fosse hoje, acho que foi no ano até que teve Copa. Sim. A gente, Padre Wallace, que eu mando um abraço, um beijo apertado, tem um carinho muito, muito grande. Padre Wallace foi criado na nossa casa lá no IPS. Que legal. Tia Graça, eu chamo de Tia Gracinha, era muito amiga da minha mãe, muito amiga mesmo da Nossa Senhora de Fátima. E Padre Wallace hoje faz um trabalho muito bacana, junto com todos os outros colaboradores da Obra do Salvador. Explica pra gente um pouquinho da Obra do Salvador, porque muitas pessoas às vezes não conhecem, sabem, mas não têm a dimensão do que hoje a obra pode estar realizando. Então, a Obra do Salvador, ela é uma instituição não governamental, né, sem fins lucrativos. Todo mundo associa a Obra do Salvador à igreja, mas a gente leva o nome da Diocese de Campos, porque a gente tem todo o espaço cedido pela Diocese, mas essa instituição ela não recebe, né, recursos pela força do trabalho. Na verdade, o que a gente tem é parceiros. Então, a obra ela é um braço da política pública. Aquilo que a política pública não consegue acessar, aí a gente trabalha com a educação, né, de jovens, de adolescentes e jovens, porque a gente trabalha com a lei da aprendizagem, e aí a gente trabalha na capacitação desses jovens. Então, ela tem um caráter totalmente educativo e de formação, de capacitação profissional para jovens que estão em vulnerabilidade. Mas na sua origem não foi assim, né? Lá atrás, lá no início, né, a gente tinha um caráter assistencialista. Por quê? Muito próximo das comunidades, ali, né, a Balieira, ela veio com a ideia de ajudar as famílias a ficarem, né, a deixar o seu filho ali para poder passar um tempo para que aquela mãe possa trabalhar e tudo mais. E ela dava cesta básica e tinha uma atividade lúdica para criança e tudo mais. E conforme foi passando o tempo, a gente entendeu que o assistencialismo não era sim o início, mas não a necessidade geral, e a gente trabalhou a questão do serviço social, que é diferente, que é no intuito mesmo de trabalhar o indivíduo. E hoje... E que, na minha concepção, até falo isso de formação não política, mas de formação como cidadão, sim, é o grande diferencial hoje da obra, porque o assistencialismo ele é necessário para matar a fome daquele indivíduo. E causa dependência. Mas ele tem que parar. Ou seja, exatamente, a gente tem que comemorar no nosso município como um todo, seja aqui, seja no nosso estado, no governo federal, não estou falando de político, estou falando de uma maneira mais ampla. Sim. Das pessoas se qualificarem, das pessoas terem seu emprego, delas escolherem o que comer, onde ir, o que fazer, sim, e não ficar incentivando o uso excessivo do assistencialismo. Sim, Porque matar a fome das pessoas é importante, porém ensinar elas é muito mais importante, porque isso gera uma independência, que eu acho que esse é o grande ponto. E são histórias assim maravilhosas. Hoje, com 37 anos, a obra atua com cerca mais ou menos de 850 jovens. Desses 850 jovens, a gente tem 350, caminhando para 360 jovens já inseridos no mercado de trabalho. É um fenômeno. Com o seu primeiro emprego. Na condição de aprendiz, que a gente mantém esse jovem estudando, né, e também trabalhando. Então, ele tem uma carga horária reduzida para que ele possa ter desempenho, sim, escolar. Ou seja, não se pode só em uma área. Acho que esse equilíbrio que é o grande, sim, é o grande fator de sucesso da realização do projeto. Ou seja, você unir a questão desse jovem ter o seu recurso, de querer daqui a pouco ser um empreendedor, e também o ensino junto disso. Ou seja, sim, são duas coisas. Que não pode faltar. Então, anda paralelamente juntos
o programa de E aprendizagem. o serviço social, porque está ajudando a família que muitas das vezes tem dificuldade. Exatamente. Então, assim, desses 850 jovens, a gente falou aí de 360 quase no mercado de trabalho, mas os outros estão em preparação. E o que é isso? É justamente essa capacitação. Então, hoje, em um município que a gente tem só cadastrados no CAD único, na faixa etária de 14 a 18 anos incompleto, cerca de 17 mil jovens, a gente atender uma população de 850 ainda parece pouco, mas é algo que a gente... E mostra também a responsabilidade da obra, né? Porque você está falando de um número expressivo, você está falando de uma só instituição. Exatamente. Sem muito recurso, tem lá alguns parceiros, sim, alguma verba pública, mas é muito pouco perto do serviço que a obra faz. Você está falando aí de quase 5% de toda essa população do CAD único sendo atendida. Exatamente. Pela por isso obra. Que eu falo isso é um número considerável. E é um braço mesmo das políticas públicas no sentido de fazer o a mais, que a gente sabe que a política não dá conta, que o município não dá conta, por isso que existem as instituições não governamentais exatamente para ajudá-las, para poder ajudá-las. E assim, se a gente for pensar em números, só no ano passado, por exemplo, a gente teve em um dos nossos projetos cerca de quase 200 jovens que se capacitaram, mais do que 200, na verdade, porque assim, quando eu vim para cá, eu falei assim, minha cabeça está borbulhando em números, então eu tenho vários projetos, mas assim, que se capacitaram, que passaram por toda a preparação e conseguiram, e não só conseguiram uma oportunidade com o programa Jovem Aprendiz, mas cerca de 30% desse quantitativo conseguem a efetivação, de fato, no mercado de trabalho. O que a gente percebe que há uma diferença, uma mudança de perspectiva de vida imensa. Então, assim, são histórias maravilhosas de jovens que estavam... a gente sabe que o nosso município tem muitas questões, né? Bairros em questões com violência, jovens... Não, a questão do tráfico, ou seja, é visível. A gente, infelizmente, o Estado passou por essa migração, o interior acabou sendo muito afetado também por essa questão. Exatamente. Então, assim, são jovens que são oriundos de comunidade, jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, jovens de acolhimento. Então, assim, jovens que já tiveram todos os seus direitos violados e que talvez não tinham perspectivas nenhuma de vida, porque a própria situação já atrapalhava, né, a ser algo negativo. E aí encontra uma instituição, adentra uma instituição que vai dar condição, que vai capacitar, que vai falar sobre protagonismo, que vai falar sobre o trabalho em si, porque muitos não têm noção do que é ter uma carteira assinada, do que é uma carteira de trabalho digital. Muitos não têm noção do que é empreendedorismo, e lá a gente fala sobre empreendedorismo na prática com os menorzinhos. Então, assim, desde o começo, a gente percebe que há uma força muito grande hoje, né, de algumas pessoas, inclusive você falando sobre empreendedorismo, mas que bom que a gente pudesse, desde pequenininho, estar ouvindo o que é empreender, né, e poder ter condições de pensar sobre isso, porque a gente entende que o programa Jovem Aprendiz é uma ferramenta, mas não é tudo, porque nem todo jovem vai sair de lá contratado como efetivo daquela empresa. Vai passar o período do contrato e depois vamos fazer o quê? Então, a gente tem tudo isso e a mudança mesmo de perspectiva de vida. São histórias maravilhosas. Se eu puder contar aqui, são histórias que assim nos surpreendem. Jovens que às vezes estão assim prestes a desistir, não vou conseguir, não, eu não consigo, eu tenho dificuldade. E chega na obra e graças a Deus se transforma. E se transforma. Monique, fala um pouco, até é uma área bem importante, praticamente todos os projetos, praticamente todos os institutos, todas as instituições, elas necessitam e muitas das vezes não se há um protagonismo da profissão em si e do trabalho que é a assistência social. Hoje,
você consegue enxergar o que poderia ser feito para que cada vez mais essas instituições tenham mais profissionais de assistência social? Hoje o número em Campos é grande desse profissional, não é grande? Infelizmente não é valorizado como deveria, né? Eu não estou falando de política, eu estou falando como um todo. Sim, tanto no público quanto no privado. Uhum. E hoje, até para as pessoas de casa entenderem, quais são as principais funções da assistente social? Então, vamos lá. O serviço social como um todo, ele é uma profissão muito antiga. Ele tem cerca de mais de 90 anos de profissão. A lei, né, que regulamenta a profissão, ela é uma das primeiras profissões aqui no Brasil. E no nosso Brasil, a gente tem cerca aí de 190 mil assistentes sociais inscritos e ativos nos nossos conselhos. Campos, eu não sei te dizer o número exato, mas a gente também tem muito porque não só as instituições públicas, mas as privadas têm o curso de serviço social. E o que eu sinto é que cada instituição, como os institutos, associações, necessita desse profissional. Mas, infelizmente, a gente sabe que não valoriza. E aí, a gente parte porque o serviço social ele trabalha muito diretamente com o setor público, né? Então, a maioria dos profissionais hoje se demandam para o setor público, seja por concursos, seja por contratos, e às vezes de uma forma, os contratos às vezes de uma forma até precária e com redução de salário. Mas eu acho que o que a gente não entende dessa profissão, porque ela bate muito com essa questão do assistencialismo. Então, ser assistente social é ser boazinha, é aquela que vai dar a cesta básica, é aquela pessoa... É a visão, infelizmente, equivocada que as pessoas têm. Do serviço social. Mas eu vejo todo mundo, às vezes, me fala assim, mas eu tinha que fazer serviço social porque, olha, eu faço uma ação lá na igreja que é muito legal e tal. E não é isso. Ser assistente social é, sim, orientar o indivíduo, é trazer informação para que ele possa ter a mudança de perspectiva de vida. Então, assim, não é somente dar um benefício, não é somente trazer para uma política, é, sim, trazer informação para aquele indivíduo. A nossa profissão, ela tem um caráter informativo, de dar informação. Acho até que esses institutos, essas instituições que não sabem ainda, porque a gente tem muita gente com vários projetos bacanas, mas que às vezes não se formam da maneira correta e acabam misturando, né? Misturando e deixam de ter, muitas vezes, políticas públicas inseridas dentro do seu contexto. Pessoas essas até que agem de boa fé, que ajudam as pessoas, mas que, por não profissionalizar esse trabalho, acaba deixando de obter várias ajudas que poderiam estar ali acontecendo nessas instituições. Exato. E que facilitariam, muitas das vezes, atender mais pessoas de maneira mais profissional, porque por mais que você queira ajudar como ser humano, muitas das vezes você acha que está ajudando, mas na verdade não está. Só está alimentando um ciclo que pode ser vicioso, né? Exatamente. E aí é que entra a profissional de assistente social, que é exatamente para dizer, aqui é um remédio, né? Mas a cura tem esse caminho. Tem esse caminho aqui, né? E é essa mudança mesmo de perspectiva. Por exemplo, eu faço muito atendimento às famílias. E muitas das famílias nos procuram na intenção assim, mas será que se meu filho se tornar um jovem aprendiz, eu não vou perder o meu benefício tal? Porque há realmente essa preocupação e há uma dependência muito por conta do benefício. E aí a gente tenta trabalhar nesses indivíduos, nessas famílias, a importância do trabalho como fonte de renda, mas também como estabilidade para crescimento. Porque esse filho que entrou como jovem aprendiz futuramente vai se tornar um contratado daquela empresa. E há, sim, uma mudança, uma perspectiva melhor de vida. Uma
Uma coisa que eu não costumo misturar muito, eu não falo de política aqui, mas vários projetos que a gente já passou na Câmara exatamente para gerar independência. As pessoas elas têm que ter o mínimo de perspectiva de ser independente. Dela saber que é legal ela ter ajuda, mas que aquela ajuda não é para sempre, que aquilo é momentâneo e que ela tem condições de ser independente. Ela Sim. Pode ser independente. Através da educação, através da capacitação. Da capacitação, Sim. da qualificação, do empreendedorismo. Então, são ferramentas que a gente tem. E que a gente tem que gerar. Eu acho que o brasileiro, aí eu não falo nem o campista, acho que o brasileiro, de forma em geral, muitas das vezes, ele não se dá o devido valor. Ele se acha incapaz. E você, por exemplo, aí eu estou falando nem da assistência social, estou falando da cidadã. É um exemplo claro de que pode mais. Sim. Ou seja, você vem de um ambiente humilde, vem de uma formação pública, se forma numa faculdade pública. Hoje, graças a Deus, trabalha em várias instituições e é uma profissional, graças a Deus, cada vez mais realizada do ponto de vista profissional. Sim. As pessoas têm que entender que elas podem. Exatamente. E isso só foi capaz através da educação, porque eu não tinha outro caminho. Eu queria muito, quando eu tentei o Enem por 3 vezes, foi porque eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Então, qual era o caminho? Era buscar a faculdade pública. E focou, e priorizou, e conseguiu. Insistiu. Os nossos jovens têm condições, assim, as famílias que a gente atende têm condição. É realmente uma mudança de perspectiva, de mentalidade. Por isso que o serviço social não é somente o dar a cesta básica. E sim também trabalhar o indivíduo. Dar a cesta básica é o remédio, é naquele momento. É pontual. Mas sim trabalhar nesse indivíduo todas as suas potencialidades, todas as possibilidades. Isso daí eu concordo em gênero, número e grau, tanto que como homem público, né? Porque, na verdade, eu não sou, eu estou, né? Eu sou empresário, graças a Deus, há 20 anos. Mas por isso que a gente tem vários tipos de projetos voltados à qualificação, às pessoas se entenderem, à casa do empreendedor e várias outras coisas, porque o mais importante é essa pessoa ter essa perspectiva de vida diferente. Ter o direito de sonhar, ter o direito de ficar, não, eu sou capaz, eu vou fazer, vai dar certo. É possível. Perdi um ano, tentei no segundo, mas no terceiro, vamos de novo. Exatamente. Vamos insistir. Monique, muito obrigado. Como eu falo aqui, passa rápido, a gente nem percebe. Agradecer pela presença, e não só pela presença, mas também pelo apoio lá no Instituto. É um instituto que eu levo com muito orgulho o nome, que leva o nome com muito orgulho de uma mulher muito guerreira, de uma mulher extremamente forte, que botava Papai do Céu e Nossa Senhora na frente de tudo, mas que fazia acontecer. Então, ter você lá e todos os outros colaboradores do Instituto Nélia, para a gente é um grande prazer, porque a gente sabe que, na verdade, a gente está fazendo pelas pessoas, não é por mim, não é pela minha família. Hoje a gente sente a falta dela, mas a gente entende que ela está viva lá. Exatamente. E eu agradeço a oportunidade estar aqui e falar um pouquinho, né, do trabalho e do serviço social. Para mim foi maravilhoso. E vamos estar lá junto no Nélia, acolhendo cada vez mais pessoas e acolhendo a população de Campos que tanto precisa dessa doença que a gente sabe que só tem crescido, né? Gente, esse foi o papo. Muito obrigado. Falar sobre serviço social, sobre a importância dos assistentes sociais na nossa comunidade, falar um pouco do Instituto Nélia, falar da obra do Salvador, mandar um abraço a Padre Wallace e a todos os colaboradores lá da obra do Salvador, essa instituição também que tanto ajuda o nosso município, mas esse programa foi dedicado ao trabalho que todos esses assistentes sociais fazem em nosso município, ao quanto matar a fome das pessoas, muitas das vezes, é importante, mas muito mais do que matar a fome das pessoas é você gerar uma expectativa de vida com que ela possa muito mais do que simplesmente aquilo que está ali. E esse é um dos trabalhos
desses assistentes sociais que muitas das vezes não conseguem ter esse trabalho valorizado, que é um trabalho muito bacana, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem com mais Pode Falar com a Elinha Naim. Fui!